Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos iniciando um novo ano pela graça de Deus, o ano de 2024. E no primeiro trimestre deste ano, a nossa escola bíblica dominical ganha um presente extraordinário. Um estudo sistemático, um estudo bíblico, teológico sobre a igreja, a origem da igreja, a missão da igreja, as figuras bíblicas da igreja, a sua organização, o seu governo, sua disciplina e, além do mais, uma explicação bíblica profunda sobre o seu sentido, a sua natureza puramente espiritual. O pastor José Gonçalves, comentador experiente de diversas outras lições, nos traz agora esse estudo preparado com dedicação, com muito zelo que lhe é próprio. E hoje vamos começar a lição 1, que trata sobre a origem da igreja. Essa doutrina bíblica é chamada, nos cursos e nos compêndios teológicos, de eclesiologia, por causa da palavra, do termo eclésia ou eclesia, que é a palavra grega que dá origem ao termo igreja em português. Lembrando que dessa mesma raiz, em hebraico, vem a palavra kahal, que se refere a uma reunião de pessoas para tratar de um fim específico. Isso no Antigo Testamento, como a Septuaginta denomina. Porém, no Novo Testamento, como vamos aprender aqui na lição, o termo específico é eclesia ou eclésia. Geralmente a gente pronuncia eclésia por causa do S entre duas vogais em português, que leva o som de Z, mas isso já transliterado. Bem, o mais importante é entendermos o sentido dessa palavra tão conhecida no mundo e às vezes tão mal entendida. Por quê? Há pessoas que pensam e até ensinam que a igreja é apenas uma associação. Outros pensam que ela é apenas uma espécie de empresa ou uma multinacional. Na verdade, à luz do texto bíblico, à luz das Sagradas Escrituras, a igreja é, antes de tudo, uma instituição divina. Ela provém de uma ideia de Deus, um plano de Deus, algo pensado primeiramente por Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, no trono de Deus, portanto, da morada de Deus. Pois, de acordo com a carta de Paulo aos Efésios, a igreja existe desde os tempos eternos, usando um termo mais compreensível, na eternidade passada já existia o plano divino com relação à igreja. Mas, depois desta palavra introdutória, quero chamar sua atenção especificamente para o que o nosso comentador traz como a primeira lição dessa revista, que certamente fará um grande diferencial entre alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. E eu convido você, querido aluno, querido professor, coordenador, superintendente, pastor, que ama de fato a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar você que a Escola Bíblica Dominical tem sido uma ferramenta extraordinária para a consolidação dos novos na fé,
treinamento de novos obreiros, tem sido uma arma também especial para evangelização. Finalmente, é a estrutura de educação cristã que a nossa igreja dispõe em todo o Brasil e em todo o mundo, onde há uma legítima Assembleia de Deus, há sempre uma escola bíblica dominical. Ao plantarmos uma nova congregação, de imediato organizamos a escola bíblica dominical, com poucos ou com muitos alunos, ou com estrutura física ou sem estrutura física, mas desde que pessoas se reúnam para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra e crescer neste conhecimento, aí está uma escola bíblica dominical. Como dizia o saudoso teólogo, pastor Antônio Gilberto, a maior escola bíblica do mundo. Pois a escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Seja bem-vindo a essa série de estudos da nossa revista de Escola Bíblica Dominical. A origem da igreja foi escolhida essa sentença pelo nosso comentador, esse tema inicial, baseado em Atos capítulo 2, onde ele destaca o versículo 38 como nosso texto áureo. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba que nesse único versículo já encontramos aqui a exposição de algumas doutrinas bem especificadas aqui no texto. Esse aqui é um recorte, esse texto é um pequeno recorte do sermão pregado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. A verdade prática traz a seguinte sentença: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Perceba aqui a inserção das três pessoas divinas da Trindade. A igreja crê em um único Deus eternamente subsistente, que se manifesta em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, uma só essência, apenas um ser divino em três pessoas conhecidas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, a igreja é apresentada nesta lição como a família de Deus comprada pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e selada pelo Espírito Santo. Portanto, habitada pelas três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto de Atos 2, como já disse, foi escolhido pelo nosso comentador para ser a base desse primeiro tema, nesse primeiro domingo do ano, onde milhares e até milhões de alunos se reúnem para estudar, para deter-se sobre essa importante temática da eclesiologia. Bem, se olharmos rapidamente no Novo Testamento, veremos que a igreja tem uma relevância preponderante, tem uma enorme relevância para os apóstolos, para os discípulos, para o próprio Senhor Jesus, que é o fundador da igreja, e aprendemos que, longe de ser simplesmente uma entidade qualquer, uma instituição qualquer, a igreja é apresentada na Bíblia como instituição divina. Nunca esqueça disso. A igreja é uma instituição divina. Ah, mas é composta por pessoas, é composta por homens, por mulheres, por crianças, jovens, pessoas humanas, falíveis, é verdade, pessoas falíveis. Porém, pessoas comprometidas
com o Evangelho de Cristo Jesus, comprometidas com a palavra de Deus e chamadas para viver uma nova vida de acordo com os princípios do reino de Deus, esposados, explícitos, expostos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O povo de Deus, na Bíblia e na história, é destacado no Antigo e também no Novo Testamento por dois termos. Como já disse, no Antigo Testamento, o termo hebraico é kahal, que se refere a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. É esse o termo usado na Septuaginta, quando se refere a povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação, congregação de Israel, ou grande ajuntamento, como aparece em Neemias 5:7. Portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere a Israel como um povo étnico, como uma nação que se ajuntava ou se reunia tanto para fins de culto, como para outras finalidades sociais ou finalidades administrativas, políticas, etc. No entanto, ao observarmos essa palavra, esse termo, descobriremos que foi o termo usado pelos escritores do Antigo Testamento para identificar Israel como povo da aliança, como povo que tinha um pacto com Deus, com o qual Deus mantinha uma aliança ou um especial relacionamento. No Novo Testamento, o termo eclésia ou eclesia se refere especificamente à igreja cristã. O sentido do termo já no Novo Testamento se difere do Antigo, porque no sentido de o Antigo Testamento olhar para uma nação, um povo específico, uma raça, um povo étnico, um grupo de pessoas organizadas debaixo de um conselho, de uma administração, um reino, por exemplo, na época da monarquia. Mas, no Novo Testamento, o termo se refere a pessoas de diferentes nações, diferentes raças, que foram compradas pelo sangue de Cristo. Assim nos ensina Atos capítulo 20, versículo 28, aos Efésios 3:6 e Apocalipse 5:9. Com esses três textos em mente, aprendemos que a igreja é composta por todos os salvos de qualquer nação da terra que se unirem a Cristo. Essa é a diferença. No Novo Testamento, portanto, a igreja é formada tanto por judeus como por gentios e pessoas de qualquer nação, de todas as nações que estão unidas a Cristo. Enquanto que o termo kahal, que ainda que se refira à palavra, ao sentido congregação, mas se referia à congregação de Israel especificamente. No Novo Testamento há uma abrangência. Entendendo isso, precisamos perceber que durante a história da igreja, nesses aproximadamente 2000 anos, ou quase 2000 anos, há quem chegou a interpretar, houve quem interpretou e ainda há quem interprete a igreja apenas como instituição. E ainda há outros que ensinam ou creem que a igreja subsiste atualmente governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. No entanto, essa doutrina é desconhecida no Novo Testamento. Esse entendimento não reflete aquilo que o Novo Testamento ensina. No período da Reforma Protestante, os reformadores tiveram o cuidado de aplicar à igreja aquilo que a Bíblia realmente diz sobre ela,
a respeito dela. Em uma das grandes denominações históricas conhecidas hoje, por exemplo, há uma definição interessante. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Perceba que lá no início, quando a multidão ouviu o primeiro sermão de Pedro, houve uma interrogação: o que faremos? E a resposta de Pedro foi específica: arrependei-vos. Após o arrependimento, cada um de vós seja batizado. E ali Pedro usou a autoridade do nome de Jesus, porque tudo estava em torno de Jesus, mas é claro que a igreja passou a utilizar a fórmula batismal trinitária, porque o próprio Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pedro se referiu naquele momento apenas à autoridade do nome de Jesus, não à fórmula. A fórmula é trinitária. A igreja foi fundada por Jesus, foi edificada, está sendo edificada por Jesus, porque ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno, isto é, os poderes das trevas, não prevalecerão contra ela. Assim, a igreja foi formada a partir dessa palavra de Cristo. Durante os dias do ministério de Jesus, a igreja estava sendo formada e no Pentecostes ela é apresentada ao mundo. Como costumamos dizer popularmente, a igreja foi inaugurada. Ela começa a sua história propriamente dita, ela é mostrada ao mundo a partir da cidade de Jerusalém, capital do judaísmo. Assim, perceba que a igreja não é o judaísmo. A igreja não é uma seita do judaísmo. A igreja não é a continuidade do judaísmo. A igreja não é o reino de Deus em si, mas ela é uma agência do reino de Deus. Ela representa, ela de fato é comunidade dos salvos. Ela é a comunidade das pessoas regeneradas. Pedro deixa claro, é preciso arrepender-se. Em seguida, passar pelo batismo, porque o batismo é uma identificação pública daquilo que acontece, da convicção interior de cada pessoa, individualmente, tendo se arrependido, tendo crido em Cristo. Então essa pessoa passa a fazer parte de uma comunidade local. E depois vamos ver, na continuidade da lição, que a igreja tem esse sentido de uma comunidade universal, o conjunto de todos os salvos do mundo inteiro, mas a palavra eclésia também se refere a uma comunidade local. Esses dois sentidos estão presentes no Novo Testamento. Bem, uma palavra interessante, um termo interessante na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que podemos aprender sobre igreja, é que a igreja, além de ser uma agência do reino, ela é um centro de adoração a Deus. Podemos afirmar, com base no livro de Atos dos Apóstolos e das epístolas, tanto as epístolas paulinas como petrinas, joaninas e outras, nós podemos afirmar que a igreja oferece ao homem o que nenhuma instituição da terra pode oferecer. Por isso que ela é relevante. Apesar de suas falhas, da falha de muitos de seus líderes, apesar dos escorregões no decorrer da história, dos equívocos ao interpretar certo texto bíblico, denominado texto bíblico, ou ao tomar decisões, muitas vezes, políticas equivocadas. No entanto, por sua graça, por sua misericórdia, Deus preservou a igreja até hoje. A despeito das perseguições, a despeito dos maus entendidos, a despeito de equívocos teológicos cometidos no decorrer de sua história. No entanto, o verdadeiro povo de Deus
os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus perseveram em adorar a Deus, em viver em comunhão uns com os outros e em proclamar a mensagem do reino de Deus. Na lição deste domingo, aprendemos, no primeiro tópico, que o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da história, tanto na Bíblia como na história da igreja cristã. Aprendemos que a igreja é uma criação divina, no segundo tópico. Não há como desvencilhar isso do texto bíblico. Não há como negar. Todo estudante sério da Bíblia, todo aquele que leva a sério o ensino da Bíblia Sagrada, verá, perceberá claramente, objetivamente, que a igreja tem a sua origem em Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Também está escrito, já fiz menção disso, mas não citei a referência, aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 4 diz: como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O próprio apóstolo se refere à igreja como um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Alguns entendem que o mistério era só o evangelho, mas é claro que quando dizemos que era o evangelho, o mistério se refere ao evangelho, está incluída aí a origem da igreja, o nascimento da igreja, a natureza da igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia desde a eternidade. E o amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja, como diz Paulo na carta aos Efésios 5:22, e a si mesmo Cristo se entregou por ela, se doou, se ofereceu em favor dela. Então, a igreja é uma realidade concreta, não é algo subjetivo. Ela não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta na plenitude dos tempos, conforme Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Observamos, no decorrer dos evangelhos e das epístolas, que ela é mencionada como povo universal de Deus, como organização local, como coluna e firmeza da verdade, chamada também de rebanho do Senhor, identificada como corpo de Cristo, identificada como povo de Deus, como já dissemos, comunidade daqueles que adoram ao único Deus e creem no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Depois do Pentecostes, Lucas, por exemplo, destaca que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que antes existiu apenas no coração e na mente de Deus, agora se tornava uma realidade concreta, depois que o Espírito Santo fora derramado no dia de Pentecostes, após a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, aprendemos no tópico 2 que a igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se uma realidade concreta após o dia de Pentecostes. Bem, no terceiro e último tópico da lição, aprendemos sobre a igreja como a comunidade dos salvos. Estes salvos são, primeiramente, regenerados pelo Espírito Santo, são comprados por Deus, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido, derramado, oferecido na cruz, e essa igreja, esse povo também é selado pelo Espírito Santo. Se ela tem a sua origem em Deus,
se ela, teologicamente falando, já existia na mente e no coração de Deus, então isso prova a sua natureza divina, a sua natureza espiritual, teologicamente falando. Mas, no dia de Pentecostes, historicamente, ela tem a sua origem. E por meio do Espírito de Deus, os cristãos que ali estavam, os discípulos que ainda não eram chamados cristãos, isso veio a acontecer algum tempo depois, na cidade de Antioquia, quando os discípulos de Jesus foram denominados cristãos, parecidos com Cristo, seguidores de Cristo, adoradores de Cristo, foram assim chamados pela primeira vez. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para fazer morada permanente na igreja, nessa comunidade de salvos, pois os discípulos já eram salvos, já eram, portanto, regenerados. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez um extraordinário trabalho de apresentar a igreja ao mundo, pois ali estavam pessoas de muitas nações da terra presentes, pelo menos 15 nações estavam ali representadas naquele dia, de acordo com o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Bem, mas é preciso entendermos o batismo de Cristo e o batismo do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou as pessoas no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba que ele falou de um batismo em águas e também falou do dom do Espírito Santo. Podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Um batismo de capacitação, um batismo de revestimento, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, os inseriu, os colocou, os integrou no corpo espiritual de Cristo. Portanto, um batismo de iniciação, formando assim a igreja, pois é o Espírito Santo que faz esse trabalho, colocando aquele novo decidido, novo na fé, no corpo espiritual de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13. No terceiro tópico da lição de hoje, podemos aprender a grande lição. Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo Espírito, purificados pelo sangue de Cristo, portanto, selados, confirmados pelo Espírito Santo, para poderem ser considerados membros do corpo espiritual de Cristo. Na lição de hoje, aprendemos grandes verdades bíblicas que não podem ser esquecidas por nenhum discípulo de Jesus. Primeiro, a igreja é de origem divina. A igreja tem sua origem em Deus. Começa na mente de Deus, no coração de Deus, no plano e na vontade de Deus. Segundo, a igreja é a comunidade dos salvos, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus e selados pelo Espírito Santo, habitados, confirmados pelo Espírito Santo. A sua origem é divina, portanto, ela tem uma missão divina que vamos estudar nas lições seguintes. Assim, eu convido você para desfrutar, para aprender mais, para nos acompanhar nas lições seguintes, pois teremos outras comunicações, outras lições, outras aulas dentro desse tema tão interessante da doutrina da igreja, ou eclesiologia. Convido você, aluno, você, professor, você, pastor, você, coordenador, você, novo na fé, ou você que já tem muito tempo na caminhada de vida com Deus,
aprenda conosco, cresça conosco nas verdades divinas sobre a Igreja de Cristo na Terra. Eu sou privilegiado, e você também, em fazer parte da comunidade dos salvos na Terra. Comunidade esta que adora a Deus, vive em comunhão, proclama o Evangelho e espera Jesus a qualquer momento. Deus abençoe você.